Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao canal Donde Fluir. Eu sou Helena Marques, astróloga, taróloga, numeróloga, e hoje vamos falar sobre meio do céu no signo de Peixes. Roda a vinheta. Então, queridos, meio do céu, casa 10, justamente no signo de Peixes. Então, para entendermos como esse posicionamento funciona, precisamos entender o que é o meio do céu, que também é conhecido como a casa 10, que é o ponto mais alto do mapa astral, e as suas implicações no signo de Peixes. Quando a gente fala de meio do céu, principalmente numa perspectiva profissional, estamos lidando muito com a imagem pública, e imagem pública muito ligado com a nossa labuta, com a nossa profissão. Então, o meio do céu, numa perspectiva contemporânea, eu vejo muito como o legado do nosso trabalho, como, por exemplo, por quais características nós nos tornamos conhecidos. O que é que aquele trabalho que a gente faz, que a gente desempenha, deixa? Porque acho que principalmente nos últimos anos, talvez uma geração anterior à nossa, os nossos pais, os nossos avós, isso, como fruto da Revolução Industrial, as pessoas viam muito o mundo do trabalho como uma ferramenta de subsistência. Eu preciso trabalhar porque eu preciso comer, porque eu preciso pagar as contas, porque eu preciso pagar o local onde eu vou morar. Então, nos últimos anos, o trabalho ele começou a ser visto não somente como uma ferramenta de subsistência, mas também o que é que o meu trabalho traz, o que é que o meu trabalho soma à sociedade. Então, eu tenho muito receio de falar o propósito, porque eu acredito que ao longo da vida nós temos diferentes lições em diferentes momentos e assim diferentes propósitos, mas eu gosto de pensarmos num legado. Por exemplo, o que é que aquele profissional deixa, entende? O que é que aquele profissional ensina a partir do modo que ele se expressava. Vamos pensar, por exemplo, a Rita Lee, que recentemente desencarnou. Ela deixa, eu diria que um legado de ousadia, de criatividade, de inventividade. Não sei, gente, qual é o meio do céu da Rita Lee, mas eu só estou usando um exemplo para que vocês entendam como a gente pode entender esse conceito do meio do céu. Então, isso aplicado a uma perspectiva do signo de Peixes, o signo de Peixes é muito conectado, eu diria que com 3 pilares, que é o pilar da imaginação / inventividade, no sentido de que os piscianos eles são muito bons e também podem usar isso no lado sombra, para que, através das suas ideias, através do modo que interpretam os símbolos, que sentem, possam criar algo a partir dali, possam ser inventivos e criativos. O signo de Peixes também está muito ligado com o universalismo, ou seja, com determinadas profissões que buscam ter uma perspectiva mais geral do que específica. Eu vou explicar isso melhor. E também o signo de Peixes está muito ligado com essa doação, sem olhar a quem, sem olhar o quê. Então vamos ser práticos. Eu diria que o meio do céu em Peixes está muito ligado a esse legado de inventividade, criatividade, doação e universalismo. Então, em quais profissões? Porque se a gente pensar em qualificar essa energia, a gente pode ver essa energia expressa em diversas profissões. Por exemplo, vamos supor que um assistente social, que são pessoas que acabam muitas vezes tendo esse intuito, quem faz serviço social, quem trabalha com algum tipo de trabalho
para oferecer suporte ao próximo, muitas vezes não se importa para quem está ajudando, o que aquela pessoa já fez da vida, o que aquela pessoa não fez ou deixou de fazer. O que ela está motivada, que caramba, agora nesse momento a pessoa está numa situação degradante, está na rua, então eu preciso dar esse suporte. Entende? Então, esse legado da doação. Pessoas com meio do céu em peixes são ótimos artistas e criativos. Até porque eu também acho que na sociedade atual tem um parâmetro que eu acredito muito, que é a economia criativa. Porque mais e mais as pessoas estão se ligando que o que nos foi ensinado do êxito através de um trabalho corporativo, no final das contas, seja por conta da crise pós-pandemia, seja por conta da discussão que está se tornando mais e mais recente da inteligência artificial, as pessoas estão se dando conta que no fim do dia a gente acaba sendo mais um número, que pode ser facilmente substituído caso precisem reduzir o contingente de pessoas. Então, as pessoas estão mais atentas de que, caramba, eu não posso seguir com essa mentalidade de me doar sem limites para uma empresa, porque eu posso ser substituída a qualquer momento, não importa o quanto eu já dei duro, o quanto eu já me esforcei por algum funcionário que seja mais barato ou até mesmo por algum robô. Então as pessoas estão buscando, às vezes, um maior processo de interiorização para que possam lucrar através de algum talento que possuem. E quando eu falo talento, gente, criatividade, muitas vezes também está muito associado no nosso mundo contemporâneo. As pessoas pensam mais em cantar, dançar, atuar. Isso também é criatividade, mas não é só isso. Criatividade está muito ligado na nossa capacidade de gerar filhos criativos. Então, quem cozinha e cozinhar é um dos maiores atos de criatividade, tanto que o porquê há tantos restaurantes diferentes, porque cada chefe, cada cozinheiro tem o seu próprio tempero, tem os seus próprios modos de preparar. De tal modo também, eu moro em Salvador e eu vejo mais e mais assim lojinhas, às vezes colaborativas, que tem uma parte que se vende roupa, outra parte se vende produtos mais artesanais para casas. Então, eu acredito muito nessa economia criativa, ao ponto que mais e mais as pessoas podem estar desenvolvendo seus próprios mini negócios, que também é para explicar um pouco dessa energia pisciana. Então, por exemplo, durante a pandemia, eu vi uma reportagem de uma senhora que ela era empregada doméstica e acabou sendo demitida porque a patroa, a sua empregadora, não teve como arcar durante a pandemia, e que foi um baque, assim, meu Deus, ela ganhava um salário mínimo, mas era ela quem sustentava a casa, e agora, o que é que eu vou fazer? E aí ela fazia assim mini pizzas para a família e fazia o maior sucesso, mas era algo que naquela época ela via como, eu vou fazer para minha família e tudo mais, e não necessariamente como uma fonte de renda. Então ela acabou naquele momento de urgência transformando meio que um hobby no seu próprio sustento, e na reportagem ela falou que começou a ganhar cerca de 3 salários mínimos, começou a ganhar 3 vezes mais através de um talento criativo que ela tinha, que era de fazer as mini pizzas. Então, além de ganhar mais, além de também trabalhar com a sua criatividade, ela descobriu esse lado empreendedora e de própria capacidade de gerenciamento do seu tempo. Então, o meio do céu em peixes lida com a nossa capacidade. Tem também pessoas que costuram coisas lindíssimas, de lidar diretamente com a nossa criação, de sermos conhecidos através da nossa criação. E não nos esqueçamos que tem a questão do universalismo. E Helena, o que é que a gente pode ver
profissões, legados de universalismo. Então, por exemplo, existe algumas disciplinas, se a gente pensar na filosofia, na história, na própria geografia, disciplinas humanas, que de diferentes aspectos busca-se muito ver o que há de universal. Por exemplo, se a gente pensa na geografia, na questão da geopolítica. Geopolítica se estuda muito sobre conflitos ao longo do mundo, sobre como os diferentes acontecimentos afetam as diferentes economias espalhadas no mundo. Então, por exemplo, atualmente está acontecendo a guerra da Rússia e da Ucrânia. Guerra essa que, apesar de uma perspectiva aqui do Brasil estar tão distante de nós, acabou afetando o preço do trigo. Então, a geopolítica, somente como um exemplo, costuma observar o que fatos, a priori isolados no mundo, acabam tendo esse interdiscurso, essa interafetação. Do mesmo modo, por exemplo, eu também, como falei aqui no início do vídeo, para além de astróloga, sou taróloga. E o tarô, que é um jogo com 78 arcanos, acabam tendo símbolos universais. Por exemplo, tem o mago. O mago é um símbolo que, por mais que, por exemplo, na China o vermelho seja uma cor que representa a sorte, e aqui no mundo ocidental é o verde, mas, por exemplo, na China também há esse arquétipo do mago, há o arquétipo do imperador, entende? Então, independentemente da cultura, quando a gente pega um jogo como o tarô, que tem uma tradução, uma tradição de mais de 10 séculos, há muito do universal, entende? Aqueles símbolos que estão ali expostos através daquele jogo acabam sendo entendidos por um brasileiro, por um chinês, por alguém do leste europeu, porque são símbolos que estão presentes no inconsciente coletivo. Então, profissões que requerem o pensar o que há de universal no ser humano, um contato com o inconsciente coletivo, ainda que tenhamos culturas tão distintas e modos de ser e estar tão distintos, são privilegiados por esse meio do céu em peixes. Então, psicólogo, porque independentemente da nossa classe social, de onde a gente vem, os seres humanos amam, odeiam, tem momentos de êxtase, tem momentos de energia baixa, de depressão. Então a psicologia nos permite esse mergulho, entende, no inconsciente coletivo, e que a gente vai descobrindo que, independentemente do contexto, as emoções humanas, elas estão presentes em todos os seres humanos. Esses estudos, como eu falei, de disciplinas humanas, entende? Que também acaba vendo que há de similar, independentemente do tempo, independentemente do contexto, é privilegiado pelo meio do céu em peixes. Questões também, eu diria, de holismo, né? Porque as terapias holísticas atualmente, seja tarô, seja aromaterapia, tem profissionais como eu que acabam tendo domínio de mais de uma, justamente vê uma interligação das coisas, que não é somente, digamos, o problema em si. Meu Deus, o problema que agora eu estou enfrentando é no meu casamento. Contudo, quando a gente vai ver o problema do casamento, indo mais fundo, requer entender como foi a sua infância, como está construída a sua estrutura familiar, ou seja, requer um olhar mais universal da situação e não somente o fato em si. Então, como eu falei, profissões as quais requer
um olhar geral de uma situação e uma integração entre diferentes saberes, buscando uma perspectiva transpessoal e universal, são favorecidas por esse meio do céu em peixes, ok? Então, se vocês curtiram o vídeo, peço que se inscrevam no canal, deem um like, eu vou ficar imensamente feliz. Caso vocês queiram uma consulta de tarô, queiram fazer o mapa vocacional, o mapa astral, o mapa numerológico, com sugestão de mudança de assinatura, entre em contato comigo. O meu contato está aqui logo abaixo do WhatsApp. E também faço convite, quem quiser, que eu estou com um quadro na TV Aratu, SBT, em Salvador, que acaba sendo toda segunda às 13h20. Um beijo, meu muito obrigada mais uma vez. Inscrevam-se, deem o like e até a próxima. Tchau, tchau.